Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. Salve, salve galerinha! Nessa aula de hoje vamos iniciar uma nova série voltada para os nossos alunos, os nossos inscritos também do ensino fundamental. Vamos iniciar com o sistema de numeração. Essa aula é voltada para os alunos de 5º ano e 6º ano. Professor, eu estou fazendo ensino médio. É importante eu assistir essa aula? Deixa eu lhe dizer por quê. Começar a estudar a origem da numeração. A gente vai chegar até o sistema de numeração decimal, o indo-arábico, que você estuda desde o início das suas atividades com a contagem, lá no ensino fundamental 1, lá desde a primeira série, quando você começou a se alfabetizar também. É importante porque, professor, estou estudando para as escolas militares, colégio militar, estou estudando para fazer um IF, estou estudando para o Enem. Vou lhe dizer que para o Colégio Militar, o Colégio Militar de Fortaleza, o de Minas, o de Curitiba, que são os colégios militares mais concorridos, cai bastante sistema de numeração. Professor, cai no Enem? Sim, né? Vez ou outra o Enem está colocando uma questãozinha, cai uma questão em 2016 sistema maia, já cai bastante de sistema romano, egípcio também, indo-arábico, com certeza, e a gente vai trabalhar também com essas questões nessa nossa nova série também. Então a gente vai trabalhar com vários estilos de questões. Bacaninha? Então a gente vai iniciar aqui da nossa aula 1, justamente o nosso sistemas numéricos. Professor, você está observando aí que não esquece de deixar o teu like, inscrever-se no canal e acionar o sininho para receber todas as nossas notificações. O que a gente vai ver inicialmente nessa primeira aula? Então a gente vai ver basicamente o contexto histórico, vai te ajudar bastante para tu entender, né, qual foi a época que se passou tudo isso, ok? Então vamos lá iniciar a nossa aulinha de hoje. Olha aí que bacaninha. Vamos fazer essa aula bastante interativa. Eu vou fazer algumas indagações, algumas perguntas e você vai refletir. No final da aula tem uns exercícios que eu gostaria que, assim que eu lançasse a pergunta, você pausasse o vídeo e tentasse questionar com você ou com seu coleguinha aí do lado ou com seus pais, se você estiver assistindo em casa aí. Questione com seus pais onde é que você viu determinadas coisinhas que a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje. Bacaninha? Então, olha aí a primeira pergunta que está surgindo aí para você. Como você faz para registrar informações? Trabalhamos isso também em sala de aula e você lembra que tem várias formas que você pode registrar suas informações. Eu dei o exemplo lá também da sua avó, do seu pai, da sua mãe, quando estão atendendo uma ligação telefônica e precisa fazer alguma anotação, anotar um endereço ou um telefone que passaram para ele ali ou para ela durante essa ligação. Ela pede geralmente, ou ele pede, um papel para anotar, ou faz uma anotação numa agenda. Não é isso que a gente trabalha bastante? Quando a gente chega em sala de aula, a primeira coisa que o tio Ananias chega lá no lado esquerdo do quadro e faz, anota a agenda de hoje, justamente para você tomar nota e poder se organizar durante a aula, saber o que vai se passar durante a aula, e também quando chegar em casa, for fazer os seus estudos ali durante a tarde ou à noite. Além disso, você pode fazer anotações no post-it. Você percebe que o post-it, né, como a gente comentou também em sala de aula, ele só foi inventado em 1970. Então, é uma tecnologia? Sim, é uma tecnologia. Ele foi recentemente inventado. O computador também você pode fazer anotações através do seu desktop, através do seu notebook também. Você faz anotações através dele, sim, quando você faz um trabalho do colégio, né? Quando você faz uma planilha, você faz aquele trabalho ou no PowerPoint aqui que o tio Ananias está fazendo uma gravação pelo computador, ele está usando justamente o notebook dele, está usando uma outra tela, está usando o teclado para passar informações, está usando a mesa digitalizadora também para passar informações. Então são formas da gente registrar informações. O tablet também é uma forma e é tecnológico também. E o smartphone é um dos mais recentes, assim como o tablet, que serve também para fazer
registro de informações. Existem informações, você pode colocar músicas, você pode colocar vídeos, isso são registros também de informações. Bacaninha, bem tranquilo. Agora eu vou perguntar para vocês, são perguntas bem tranquilas, certo? Então você vai trabalhar com o tio Ananias aí. Ó, a agenda, né? Ela existia, por exemplo, no tempo do descobrimento do Brasil? Questiona aí. Por volta de 1500, né? 1500 depois de Cristo, ou seja, há 520 anos, né? Aproximadamente atrás aí. Claro que não existia. O post-it, como eu falei, que é de 1970, existia? Não. O tablet, muito menos. O smartphone também não. O computador também não. Então, como é que eles faziam para fazer essas anotações? Era através de papéis? Sim, mas eram papéis arcaicos. Não é esse papel tecnológico que a gente tem hoje, que a gente tem à nossa mercê nos dias de hoje. Voltando um pouquinho no tempo aí, no tempo de Jesus Cristo, eu pergunto para vocês, já tinha essa agenda aqui? E aí, o que é que você acha? Já tinha o post-it? Já tinha o tablet? Já tinha o computador? Tinha o smartphone? De forma alguma. Como é que eles faziam? Como é que eles registravam as informações que eles tinham? Voltando mais ainda no tempo, vai refletindo sobre isso. Vamos voltar ao tempo das cavernas. Como era que era feito o registro? Já existia a agenda? Já existia o post-it? Existia o tablet? Existia o computador, o smartphone? De forma alguma. Como era que era feito o registro das informações? Já parou para questionar isso? Você sabia que o ser humano já fazia registro de informações, mesmo antes de ser desenvolvida a escrita? Você tinha noção do que é isso? Disso, você tinha noção que antes de ser inventado o alfabeto, antes mesmo de ser falado o alfabeto, já existia o que? Registro de algumas informações? Como era que era feito isso? Vou contar uma historinha aqui para vocês. Um pastor, ele cuidava de um rebanho ali de ovelhas, né? Quando ele levava as suas ovelhinhas ali para pastar, ele levava justamente algumas pedrinhas para poder fazer o quê? Uma associação, para saber se quando levava aquelas ovelhas ali para pastar, alguma delas tinha se perdido ou algum animal tinha capturado as ovelhas de seu rebanho. Como é que ele fazia? Então, você percebe aí, quando ele tinha uma ovelha, tinha um certo princípio de contagem. Quando ele tinha 2, 3, ou quando ele levava o seu rebanho inteiro. Como é que se fazia? Ele tinha um saquinho com determinada quantidade de pedrinhas, de pedras, né? Pedras pequenininhas. Então passava uma ovelhinha, ele associava uma pedrinha, colocava uma pedrinha no saco. Passava 2, 3 ovelhinhas, então ele já contava ali, já associava com 3 pedrinhas. E o seu rebanho inteiro, como é que ele fazia? Vamos supor ali que aqui tem 350 ovelhinhas, então ele teria que associar a 350 pedrinhas. Então se tinha 350 pedrinhas e ele deixava de colocar 3 ou 4 ali dentro do saco, então ele já associava o quê? Que tinha se perdido 3 ou 4 ovelhinhas. Você percebe que esse tipo de contagem é bastante engenhosa, é bem criativa, não é? Mas você também deve estar se questionando que não é nem um pouco prática. Já pensou se essa quantidade de ovelhas ela aumenta consideravelmente? E aí, como é que ele ia fazer? Carregar aquele saco cheio de pedrinhas? Você percebe que isso é bastante engenhoso, não é mesmo? A respondência era a quantidade de ovelhas e a quantidade de pedras que ele ia colocando no saco. É bastante engenhosa essa forma de fazer a contagem do seu rebanho, mas não é nem um pouco prática. Isso, com o passar do tempo, a gente vai estudar em mais aulas, porque esse tipo de contagem ele foi evoluindo. E você? Eu pergunto para você, você sabe o que é arte rupestre? Olha bem essa figura. Você observa que tem uma parede aí bem rústica, vamos dizer que é uma parede do tempo das cavernas, e tinha algumas figurinhas. Olha para cá, tinha como se fosse um animal e tinha alguns traços, ó. Isso determina o que? Quantidade. Então, você já percebe aí que naquele tempo
da pré-história, no tempo do homem das cavernas, o homem já fazia o registro de quê? De contagem. Então, no lugar dele usar as pedrinhas ali, ele anotava justamente na parede das suas cavernas, para ter justamente uma contabilidade bem pré-histórica mesmo. Ok? Então, já respondendo a pergunta, o que é a arte rupestre? Observando a figura, a gente percebe que a arte rupestre é justamente o que? A arte de pintar ou de fazer figuras, gravuras nas paredes das cavernas. Então, feitas em cavernas, era justamente a arte rupestre. Então, isso data da nossa antiguidade, há 30 mil anos atrás. A história conta isso. Bacana? Por que devemos estudar isso que ocorreu há milhares de anos atrás? Você percebe que vai havendo uma evolução. Tudo na vida, na nossa história, vai havendo a evolução. Por que é que tu precisa estudar isso? Estudar o contexto histórico, turma, através do tempo. Investigamos o que os homens fizeram, pensaram e sentiram, enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói seu tempo. Então, você estudando o que aconteceu anteriormente, você vai entendendo a sua realidade atual e vai fazendo o quê? Vai evoluindo, vai criando evoluções, invenções para melhorar justamente o futuro de nós seres humanos. Bacaninha? Bem tranquilo até aí? Essa é uma aula introdutória, então a gente vai trabalhar bastante algumas questões agora no final dessa aulinha, agora posteriormente em algumas outras aulas. Então eu te pergunto, quais os estilos de arte que você conhece? A gente trabalha bastante em sala de aula. Você trabalha lá na literatura, você estuda isso nas artes, você estuda isso em história, né? Na literatura você estuda o que? Arte barroca. Então vamos pegar aqui alguns exemplos. A arte medieval, você estuda também a arte clássica, né? O neoclássico, o modernismo, o renascimento, né? No tempo de Michelangelo. Então, esses são alguns estilos de arte que você já estudou, que você conhece aí. Bacaninha? Vamos agora questionar mais uma pergunta. Já que a gente perguntou de estilo de arte, agora eu quero saber se você conhece alguma obra de arte. Pausa o vídeo e questiona com teus colegas. Pausa o vídeo e questiona aí com teus familiares. Você conhece alguma obra de arte? Diga aí para mim. Pausou, agora vamos lá. Em sala de aula, os meus alunos respondem primeiro essa obra de arte. Obra de arte Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Ela é uma das mais conhecidas. Também tem uma obra de arte brasileira que ela é muito discutida, que é o Abaporô. A Mona Lisa lá, que é o primeiro quadro, ele está exposto lá no Museu do Louvre, em Paris. Já a Abaporô é uma obra brasileira da Tarsila do Amaral, só que ela não está exposta no Museu Brasileiro, está exposta no Museu Ibero-Americano, Latino-Americano, lá na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina. Tem uma outra arte também que é muito conhecida, é a da Medusa. Olha aí, causa arrepios aí na galerinha. Beleza? Tem mais uma que é a Última Ceia, né? Você encontra muito isso. Você vai lá na casa da vovó, do vovô, tem lá na cozinha a obra de arte, né? Tem um quadro pintado, né? Ou tem alguma coisa esculpida em madeira também, representando a Última Ceia, que muita gente chama essa obra de arte de a Santa Ceia, mas ela é uma obra de Leonardo da Vinci, assim como ele pintou Mona Lisa, ele pintou a Última Ceia, que a gente vai estudar mais na frente, quando for estudar algumas partes de geometria, você vai encontrar algumas simetrias, né? As sequências de Fibonacci também. Então, são obras perfeitas, né? Feitas pelo homem, mas que retratam muito movimentos geométricos nessa arte. Tem uma arte também muito conhecida que também causa calafrios, que é o grito. Bacaninha, aí são exemplos de algumas obras de arte. Em sala de aula muita gente cita Michelangelo, né? Cita Rembrandt,
Então, tem algumas esculturas também, né? Aqui a gente só colocou pinturas geralmente feitas em tela e óleo. Bacaninha? Seguindo adiante, um outro questionamento aí para você conversar com seus coleguinhas ou seus familiares. Já estudou sobre arte rupestre? A gente viu nessa aula e viu que arte rupestre são justamente o quê? Desenhos e figuras, né? Ou marcas, né? Aqueles tracinhos feitos justamente nas paredes das cavernas no tempo da pré-história. Isso ainda é feito, isso é muito estudado pelos arqueólogos, né? Eles estudam justamente essas artes antigas, muitas delas datam de 30 mil anos atrás. Bacaninha, bem tranquilo? Vamos lá para o nosso próximo questionamento. Olha que bacana esse questionamento aqui. Antes do desenvolvimento da representação de números, com o algarismo, como você acha que o ser humano fazia para indicar quantidades? A gente citou uma bem legal aqui, que era justamente aquela do pastor que levava o seu rebanho, né, para pastar ali numa determinada região. Então, para trazer o seu rebanho de volta, ele ia fazendo uma contagem usando pedrinhas. Mas a gente viu também, né, nessa aula, e vamos ver em outras aulas também, trabalhar com contexto histórico, que também se utilizava nós feito em cordas, se utilizava os pedaços de ossos e fazia riscas nesses pedaços de ossos, ou pedaços de madeira e riscava esses pedaços de madeira. A gente viu também que o ser humano hoje em dia faz uma nova formação, registra suas informações em outros locais, como post-it, smartphones, computadores, tablets, ou na sua agendinha aí que você leva todos os dias para o colégio ou para a escola. Bacaninha, tranquilo? Ok, show de bola. Vendo o nosso último questionamento, ó, sem utilizar algarismos ou escrita por extenso, pense e registre uma maneira de indicar a quantidade de alunos que estão na sala de aula. Tem algumas formas que você pode representar. Lembra quais foram as primeiras formas que você fazia contagem? Lembra que você usava os dedos da mão, que os seus pais, né, lhe induziam, ou através de vídeos lá da Xuxa, né, algum desenho que você assistia na TV, que lhe ensinava a contar até 10 utilizando os dedos da mão. Com o passar do tempo, você foi brincando, aqueles jogos de tabuleiro e tinha um dado numerado de 1 a 6, você fazia contagem através deles, ou você usava aqueles tracinhos no sistema de numeração. Dessa forma, você pegava e fazia o registro. Uma pessoa, ela está jogando contra a outra, então você fazia aqui, o Ananias está jogando contra o Bruno, né? Aí você fazia uma marquinha e começava a contar 1, 2, contra 1, aí 2, você fazia esses tracinhos, ó, e sabia mais ou menos quanto era essa contagem. Isso é uma outra forma também de contar, de indicar quantidade, de indicar uma certa numeração. Tranquilo? Aí são alguns exemplos que a gente vai fornecendo, vai vendo no dia a dia. Bacaninha? Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula inicial. Se tiver gostado, não esquece de deixar o teu like, inscreve-se no canal e aciona o sininho para receber os próximos vídeos dessa série e de outras séries também que constam já aqui no canal. Não esquece de encontrar o Professor Ananias aqui no teu canal do YouTube, através da fanpage do Matematicando com o Professor Ananias Ribeiro. Você também pode encontrar através do blog, que ele está na internet desde 2007, através do novo site que é o profananiasribeiro.com.br. Você pode encontrar o Prof. Ananias também lá no Instagram, @prof.ananias.ribeiro, e através do Twitter. Um forte abraço e até a próxima!